Olá, espero que estejam tendo um ótimo dia. Somos estudantes do técnico de administração da classe descentralizada de Birarema. Estamos realizando o projeto IBTEC. Para saber mais, acesse o site projetoibtec@gmail.com. Sou Beatriz Elisandra e meu grupo é composto por mim, Beatriz Lima e Cristina Timóteo. O nosso tema abrange o poder da comunicação e o quão ele impacta a nossa vida. A boa comunicação é tão estimulante quanto o café puro e tira o sono da mesma forma. Escolhemos uma frase que representasse nosso tema, e esse trecho mostra o quanto uma boa conversa desperta as pessoas a querer interagir mais sobre determinado assunto. Esse despertar lembra café puro, que tira o sono. A importância da comunicação. É uma ferramenta essencial para a sobrevivência humana, também realizações pessoais e profissionais, e muitas outras coisas que dependem da comunicação para dar certo. A comunicação vem a ser uma interação entre indivíduos, sendo o emissor, o que fala, e o receptor, aquele que recebe a mensagem. A boa comunicação não é basicamente levar informação adiante, mas sim transmitir a mensagem de maneira clara e específica, para a melhor compreensão de quem a escuta. Sua devida importância carrega o conceito de uma boa relação interpessoal e interação entre pessoas, para se viver socialmente, viver entre as pessoas. Nas organizações ou empresas, é muito importante que tenha clareza nos objetivos e no modo de realizar as coisas para atingir as metas estabelecidas. Por isso, é necessário que a boa comunicação exista entre funcionários e entre gestores e ambos, para assim chegarem a um acordo para terem todos os mesmos objetivos. Além disso, estarem motivados para isso, ou seja, assegurar tarefas ensinadas aos comprometidos. Existem duas maneiras de comunicação, a direta e a indireta. Vou explicar para vocês cada uma delas. A direta é quando emissor e receptor estão frente a frente, podendo ouvir e ver a maneira que a mensagem está sendo transmitida. Por isso, fica fácil a interpretação da mensagem que está sendo transmitida. A indireta é aquela que existe um intermediário entre quem envia e recebe a mensagem, ou seja, e-mails, aplicativo de bate-papo, cartas, telefone celular, etc. Dificultando assim o entendimento e qualquer descuido pode causar conflitos. Por isso, é importante a maneira de se comunicar. Combatendo e vencendo o nervosismo. Falar em público não é uma tarefa muito fácil. Não é. E é difícil para muitas pessoas. Mas essa atitude é mais comum do que se imagina. Ter ansiedade é mais comum do que a gente imagina. Existem vários passos para curar o nervosismo. Para chegar um dia, se você precisar falar para várias pessoas, vai ser tão normal essa atitude quanto falar em casa, com a sua família, com seus filhos. Aí vai umas dicas para diminuir o nervosismo. O principal de todos, treinar o cérebro. Esse é complicado. Dominar o assunto muito bem. Criar umas técnicas de discurso. Exercitar a respiração. Cure o nervosismo. Para você se sentir liberto. Para eu me sentir liberta. Agora é ser espontânea. Ser espontâneo é uma habilidade de ser natural e sincero no modo de agir, de falar. Não tem nada a ver com fazer ou dizer coisas naturais. Simplesmente se encaixa as pessoas que são transparentes
e mostre o seu jeito. Ser espontâneo é ser natural. Aí então, tendo autoestima e confiança em si mesmo, a pessoa vem a ser mais espontânea. Não queira fingir ser outra pessoa. Seja você mesmo. Demonstre o seu verdadeiro eu para todos ao seu redor. Nada impede de ser tão natural quanto o desejo de parecer. François de La Rochefoucauld. Agora, umas técnicas de melhoria. Falar de um jeito descontraído, expressar de maneira espontânea, não sentir vergonha ou timidez. A ansiedade nos deixa retraído. Ser tímido ou a timidez afeta muitas pessoas ainda hoje. Certamente você já passou por isso ou conhece alguém que já passou. Vamos perder a timidez. Vamos enfrentar todos os nossos medos de frente. Vamos? Treinar o cérebro para lidar com a ansiedade vai te deixar mais relaxado. Exercite a respiração, relaxe os músculos e se convença que você pode fazer isso e que você vai conseguir. E sorria sempre. Sorrir já deixa o ar mais descontraído. Falar sempre sorrindo. Falar de maneira disciplinada, em um tom amigável. Ser simpático, ter um sorriso no rosto. Aí com o tempo isso vai ser normal. Aí vai mostrar o seu jeito descontraído de ser todo dia. E show timidez. Dominar o conteúdo é estudar profundamente o assunto escolhido. Parece fácil, mas não é. Você tem que estudar muito bem para quando surgir uma pergunta, poder responder corretamente. Conhecer bem o assunto é suficiente para ensiná-lo. Você pode separar em matérias e a cada dia estudar uma parte. Poderá ler quantas vezes quiser, quantas vezes for necessário. Pesquise em livros, em artigos. Tente variar as formas de aprender. Filmes educativos também ajudam muito nisso. A oratória é a arte de falar em público e convencer as pessoas. A oratória é um modo de treinar bem, fala ao público, fala com naturalidade, sem nervo, inibição. Falando de um jeito que é mais fácil de compreender, dando uma interpretação fácil. Sabendo todo o conteúdo, é a hora de encarar o medo de falar em público. Agora, vamos falar de forma correta? Falar do jeito certo é uma forma de demonstrar seriedade no nosso emprego, respeito aos nossos companheiros de serviço. E hoje em dia é essencial se expressar de um jeito correto, de uma forma clara e objetiva. Falar de um modo correto é essencial para avançar nos objetivos que temos na vida. Ter uma boa apresentação pessoal e falar bem é algo fundamental para atingir os objetivos profissionais que temos. No seu emprego, no seu espaço empresarial, evite gírias,
tipo, mano, deu ruim, essas coisas. Afinal, acabando com o nervosismo, tem como falar de forma correta. Agora, vamos ter empatia pelo próximo. Ter empatia é se colocar no lugar do outro. É tentar sentir o que o outro está sentindo no momento. É entender a emoção dele. Ter empatia também é não julgar. Ter empatia é comunicar. Tentar passar essa informação. Ter empatia é aceitar as verdades das próximas pessoas. Ter empatia é aceitar a verdade das outras pessoas ao seu redor. Sinta o sentimento do outro. Dê atenção, empatia aos seus clientes. Isso são fatores muito importantes para o sucesso ou fracasso do seu negócio. Ao final, ter empatia pode te levar ao sucesso e, se não tiver essa empatia, pode te levar ao fracasso, lá para baixo. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou a Beatriz Lima e hoje eu vim falar um pouco sobre a comunicação na empresa. A comunicação na empresa está diretamente ligada à cultura organizacional e é conhecida como um dos fatores mais importantes dentro da empresa. Isso acontece porque qualquer ação começa a partir da comunicação. E quando ocorrem-se falhas em seu processo, pode vir a causar perdas financeiras, além de mal-estar entre os funcionários das organizações. Logo que de imediato, a perda financeira parece ser um dos principais problemas que um processo eficaz de comunicação pode gerar. Porém, quando se põe em risco o clima organizacional, é muito difícil recuperá-lo novamente. Por conta disso, a grande maioria das empresas possui um departamento de comunicação e cabe aos profissionais deste departamento elaborar a sua política de comunicação, assim como atividades com indicadores mensuráveis que consigam medir a eficácia e a eficiência da comunicação empresarial. Portanto, é preciso que todos os funcionários estejam entrosados e falem a mesma língua. Sendo assim, a comunicação acaba que ajudando a cultura organizacional, que é o que vai guiar a empresa no mundo dos negócios. Por isso, ter uma boa comunicação clara se tornou essencial para o sucesso futuro das empresas. Então, ter uma boa comunicação hoje em dia é fundamental, pois quando você sabe falar, conversar, assim, aí isso acaba agregando, trazendo mais valores, assim, você consegue ter uma boa conversa e atingir melhores objetivos, saber falar e lidar melhor. Então, a comunicação é fundamental em todos os sentidos. É importante você saber falar e ter uma boa comunicação. Agora eu vou falar um pouco sobre a evolução da empresa. Antes, as empresas se preocupavam somente com a imagem externa, diante da comunidade ou figuras de influência, mas hoje, com a evolução da tecnologia, o conhecimento vem sendo cada vez maior. E por conta disso, seus colaboradores estão mais atentos e por dentro de seus direitos e a importância do caráter humano das corporações, sendo preciso trabalhar sua comunicação empresarial
de forma integrada e ampla, dando atenção tanto ao externo quanto ao interno. Então, acaba sendo fundamental. Você não pode cuidar só da sua imagem externa, você tem que cuidar do seu interno também, para você ter um bom resultado no final. É importante cuidar dos dois, tanto interno quanto externo. Antigamente, as empresas usavam através de memorandos, murais de aviso e notas em cantos de jornais para se comunicar, para poder passar um recado ou alguma coisa. Mas com o passar do tempo, foi se potencializando e hoje conta com meios muito mais efetivos e abrangentes. E além disso, são muito mais eficazes e ágeis. Quando eles utilizavam desses meios, as informações chegavam aos colaboradores e clientes de forma mais lenta e fragmentada, mas hoje, apenas com alguns cliques, você garante que pessoas do mundo inteiro vejam sua mensagem com qualidade total e quase que em tempo real. Por isso, também é essencial que haja um investimento em tecnologia para poder, assim, agilizar, até poder passar a informação mais rápida e atingir um número maior de pessoas. Então, também acaba sendo importante você investir em tecnologia. Além de que ela vem sendo cada vez mais importante e podendo fazer toda a diferença no modo como a empresa se relaciona com os colaboradores. Estabelecer uma boa comunicação empresarial nem sempre é uma tarefa tão fácil, pois existe uma série de barreiras de ordem física e pessoal que podem acabar prejudicando o bom funcionamento deste processo e dificultando o andamento de outros. Portanto, é importante que conheçamos os principais desafios que a comunicação empresarial pode enfrentar e estar preparado para lidar com elas, quando elas aparecerem. As barreiras semânticas ocorrem quando alguém tenta transmitir uma mensagem a outra pessoa ou grupo em uma linguagem que não é popularmente utilizada por todos. Portanto, para evitar esse tipo de barreira na comunicação, é importante que o receptor tenha sempre claro em sua mente o tipo de público com que ele está lidando e adapte a mensagem para que ela seja compreendida a forma fácil e eficaz para a compreensão de todos. Já as barreiras psicológicas e pessoais ocorrem por fatores intrínsecos às pessoas e aos sentimentos, preconceitos e personalidades. Aí ela acontece mais porque vai de cada pessoa, não é muito uma coisa assim que a empresa possa estar impedindo, assim, vamos dizer. É mais assim que ela pode estar auxiliando, ajudando, porque é mais uma coisa pessoal de cada funcionário, de cada colaborador. As barreiras pessoais são as mais difíceis de se eliminar, uma vez que depende apenas da própria pessoa para existir ou não. Porém, com conversas e com os incentivos certos, pode-se ajudar os colaboradores a lidar melhor com isso, com problemas pessoais, com seus defeitos e a manter um bom clima na empresa como um todo. Já as barreiras psicológicas na comunicação estão mais relacionadas com os preconceitos e os sentimentos de uma pessoa em relação a outro ou a um grupo específico. Então, aí é como eu citei no começo, é uma questão de cada pessoa.
O que a empresa pode acabar fazendo é auxiliando. Portanto, para evitar esse tipo de barreira e dificuldade na comunicação empresarial e entre os times, é necessário que cada área tenha pelo menos um conhecimento superficial sobre o trabalho do outro e que todos tenham acesso aos resultados de cada setor, para que vejam que todos são importantes de alguma forma e trazem coisas boas para a empresa. Então a empresa meio que incentiva, ela mostra para os funcionários que eles são importantes, o quanto eles ajudam, assim, elas ajudam e lidam como elas podem, assim, no que está no alcance, porque aí é uma questão de cada pessoa. As barreiras físicas e geográficas na comunicação empresarial sofrem com fatores físicos e geográficos, como distância, interrupções, ruídos e dificuldades de deslocamento, principalmente no caso da empresa que possui atividades em mais de uma cidade ou país. Sendo assim, os funcionários precisam viajar constantemente. Pode ficar bem difícil estabelecer uma comunicação eficaz se ela for feita apenas de forma presencial ou por e-mails e mensagens de texto. Acaba que quando nas barreiras geográficas é mais uma questão de localização. Se a empresa que tem em vários lugares, assim, aí depende muito da conexão, se a mensagem chega até o outro departamento, então acaba dificultando um pouco por conta disso. Então, é importante que a empresa tire o máximo de proveito de todas essas ferramentas tecnológicas disponíveis hoje em dia, como vídeos online e videoconferências, para facilitar também, né? Assim, tornando a comunicação empresarial mais próxima, completa e eficiente, e não tendo prejuízos em nenhum nível operacional. A comunicação empresarial ocorre em diversos níveis e atinge pessoas diferentes com personalidades, crenças e necessidades diferenciadas. Por isso, é importante conhecer seu público e elaborar de forma adequada a cada um deles uma comunicação que seja eficiente. Um dos principais públicos a quem a comunidade empresarial serve e se dirige é o público interno, ou seja, os colaboradores, fornecedores, parceiros e formadores de opinião da própria empresa. Esse é um dos públicos mais importantes, uma vez que toda empresa depende do bom trabalho dele para sobreviver. Portanto, investir na comunicação empresarial interna, apresentando resultados, pedindo sugestões, sendo transparente e prezando pelo trabalho em conjunto é uma das melhores formas de fazer a empresa crescer e prosperar. Já o público externo talvez seja o mais difícil de trabalhar, uma vez que você precisa lidar tanto com os seus consumidores e simpatizantes, sendo aqueles que estão satisfeitos e compram da sua marca, tanto com aqueles que não gostam da forma como a sua empresa age, seja pelo serviço que ela presta, pelo produto, pelo posicionamento ou por causa da concorrência. Então, é importante saber se posicionar frente à comunidade, utilizando a comunicação para passar mensagens da forma certa e saber lidar tanto com as pessoas que amam quanto com as pessoas que odeiam.
a marca que você trabalha ou os serviços que você presta. Então, é importante saber lidar com os dois públicos, os que gostam e os que não gostam, porque é quase impossível agradar a todos, não é mesmo? Entretanto, às vezes, tudo que o público mais deseja é a atenção, ser ouvido e ter o seu problema levado em conta para poder levar mais do que a solução ao fim. Então, às vezes ele só quer chamar atenção para poder falar que não gostei disso, não gostei daquilo, para poder ser ouvido. Nas autoridades e sindicatos, a empresa precisa prestar contas com eles, com as autoridades, o governo e outros órgãos, como os sindicatos de trabalhadores. Portanto, é importante estar preparado para esse tipo de situação e adequar a sua comunicação empresarial, mensagem e linguagem ao contexto que é exigido. Então, é sempre bom estar preparado, porque uma hora ou outra vai ter que prestar conta para algum deles. Então, você precisa estar preparado. Ter uma boa comunicação empresarial evita que haja rumores e fofocas dentro da empresa. Quando se mantém todas as informações da empresa presa nos seus setores mais altos e não informam seus funcionários do que realmente está acontecendo, de fato, com uma forma transparente, acaba que se abrindo um espaço para que se crie especulações, teorias, fofocas e rumores dentro das organizações. Tendo uma boa comunicação, é possível conseguir ter uma interação efetiva com seus funcionários e mantê-los informados sobre a realidade da situação da empresa, evitando assim especulações e fazendo com que eles estejam mais conectados a ela. Aumentar o sentimento de pertencimento do funcionário é importante para manter uma comunicação empresarial constante e verdadeira com seus funcionários, sendo assim essencial para evitar que o funcionário não se sinta acolhido ou que faça parte da empresa, fazendo assim com que eles se sintam mais importantes e reconhecidos como peças-chave dentro das organizações. Com a abordagem e os incentivos certos, logo eles perceberão que são fundamentais para a empresa e estarão mais dispostos a dar o seu melhor por ela. Por isso, é importante incentivar os funcionários e fazer com que eles se sintam especiais, importantes, que eles são fundamentais. Afinal de contas, eles são, porque o que seria de uma empresa sem funcionários, não é mesmo? Abra um espaço para dúvidas e sugestões. Sendo assim, os colaboradores irão se sentir mais valorizados e importantes dentro da organização e, consequentemente, irão ter mais liberdade para tirar suas dúvidas e propor melhorias na empresa como um todo. Isso é extremamente importante, uma vez que pode ajudar a empresa a se desenvolver e ter inovação de forma constante. Para melhorar a imagem da empresa de forma eficaz, tanto com o público interno quanto com o público externo, com certeza também se sai ganhando em seus quesitos como credibilidade e autoridade. Uma empresa que aparece, se posiciona, é aberta, transparente quanto às suas políticas e atividades, ganha mais o respeito e o destaque frente aos colaboradores e também aos clientes da comunidade. Por isso, é sempre importante ouvir as pessoas de qualquer setor, área ou comunidade e usar
a comunicação empresarial para dar respostas mais humanas e satisfatórias a elas. O aumento e o alinhamento da produtividade. Em uma empresa na qual os colaboradores conversam, entendem as atividades uns dos outros e trabalham em conjunto para garantir o crescimento e a sustentabilidade da empresa, com certeza a produtividade será maior e realizará tarefas e processos cotidianos será muito mais fácil e seguro. Portanto, quando investimos em uma boa comunicação internamente, é uma ótima forma de manter sua equipe alinhada, motivada e muito mais produtiva. Melhorar o clima organizacional para os funcionários entende-se a realidade da empresa, confiam nela e em suas atividades e se sentirão muito mais motivados para realizar suas tarefas e terão muito mais disposição para ajudar colegas de trabalho em equipe. Portanto, a comunicação empresarial faz com que o clima organizacional fique muito melhor e mais leve e que as pessoas se sintam mais à vontade com seu trabalho e mais felizes na empresa. Portanto, é fundamental essas técnicas de melhoramento dentro da empresa. Agora eu vou falar um pouco sobre o tom de voz ao falar. Em algum momento, vocês já devem ter percebido que na transmissão de um telejornal é modificado o tom de voz quando a notícia é um desastre, um prêmio ou até mesmo um evento engraçado que tenha chamado a atenção da população. Isso ocorre porque a voz tem o poder de preparar o interlocutor para receber essa mensagem. Afinal, não há como noticiar um acidente com vítimas da mesma forma que se divulga um resultado de um jogo de futebol. Portanto, o poder da voz consegue transmitir a forma com que moldamos nossos pensamentos e sentimentos. É por isso que falamos mais baixo, mantendo um tom firme e gritamos dependendo do lugar onde estamos. Há dois principais componentes de um discurso. O primeiro diz respeito à mensagem que queremos passar, e o segundo é sobre como queremos que a mensagem chegue até o interlocutor. Já em vendas, o poder da voz tem gerado bastante resultado quando utilizado de forma assertiva. Por exemplo, um cliente que tem a voz mais calma e tranquila busca ser atendido por uma pessoa que o atenda no mesmo tom, pois caso venha a ser atendido por um vendedor de voz alta e estridente, isso pode gerar um certo incômodo e desconforto, fazendo com que o cliente vá embora sem adquirir nada. Por isso, é importante saber as técnicas que se atende bem as pessoas no mesmo tom de voz para que não se haja desconforto e o cliente fique feliz com o atendimento. Já na prática, existem alguns elementos que, ao ter consciência, podemos treinar para conduzir um diálogo. Há pontos de atenção, como a utilização de vícios de linguagem ou o cuidado com a forma de falar. Por exemplo, na parte mais difícil da conversa, evite falar palavras pesadas. A metodologia de Talker otimiza ainda mais o poder da voz e gera mais resultados e fechamentos, ligações de prosperação ao relacionamento com o cliente. Vamos falar um pouco mais no próximo slide. A metodologia de Talker não é necessariamente sobre utilizar o poder da voz para vender, mas como se comunicar
com os clientes, independente do canal da comunicação, seja ela uma reunião presencial, uma ligação, um chat, um e-mail, um SMS, um WhatsApp ou nas mídias sociais. A técnica de Talker visa proteger a importância da comunicação e aprender mais sobre o cliente, tendo como objetivo oferecer um atendimento cada vez mais personalizado e que se consiga conquistar, seja o cliente no momento da decisão ou numa venda recorrente. Talker significa tom de voz da comunicação, ASCII, façam perguntas ao interlocutor, listem, ouça, prospecte e clientes, Kelp Notes, faça anotações, empatize, demonstre empatia e repita as informações. Agora, no próximo, vamos falar um pouco mais a fundo sobre eles. O tom de voz funciona como uma espécie de música da fala. Para aproveitar o poder da voz das vendas, fale devagar para passar segurança e facilitar o entendimento. E, se possível, adicione um pouco mais de energia do que a pessoa que está conversando para demonstrar entusiasmo. Falar devagar passa segurança e facilita o entendimento. Porém, quando se trata em vendas, o tom de voz deve ser mudado. Então, você muda o tom da voz de acordo com a situação que você está. Demonstrar energia e entusiasmo também é eficiente para você demonstrar para outra pessoa que você está entusiasmado com aquele assunto que ela está falando. Então, também é fundamental demonstrar o entusiasmo. Aumente e reduza o tom da voz para chamar a atenção da pessoa e para que ela perceba que você está falando e está tentando chamar a atenção dela. Dê pausas para que o assunto não fique muito estendido e não canse também. Não interrompa, só quando houver perguntas, mas evite ficar interrompendo toda hora quando a pessoa estiver falando. E sempre procure demonstrar interesse sobre aquele determinado assunto. ASCII, faça perguntas. É fundamental que se monte um roteiro com possíveis perguntas quando se é preparada uma reunião, tanto em ligação ou em bate-papo. Esse roteiro de perguntas deve ser organizado de acordo com a situação, o problema e o impacto. Inicie com perguntas fechadas e depois, com o passar do tempo, vá aumentando e aprofundando o assunto com perguntas abertas. As perguntas fechadas deverão ser respondidas com sim, não ou um fato. Já as perguntas abertas devem ser respondidas a respeito da situação em que a pessoa se encontra. Listem, ouça, prospects e clientes, tendo como objetivo ouvir e repetir o que foi dito, fazendo um resumo e espelhar a comunicação. Assim, o interlocutor pode recapitular. Assim, você pode gravar melhor o que foi dito, porque quando a gente anota, a gente grava melhor. E fazer com que alinhe o poder da voz com a linguagem corporal, aumentando assim as chances de fazer negócios. Cap Notes. Faça anotações. Procure priorizar palavras-chave do diálogo e a dica de ouro aqui é escrever à mão. Pois, quando se escreve à mão, mostra-se que retemos mais as informações, pois anotamos tudo detalhadamente do que entendemos. Empatize, dê atenção à emoção do outro. Busque informações de formas que consiga entender as ideias iniciais e variáveis
para desenhar um cenário colocando-se no lugar da pessoa, podendo ser feito perguntas como por quê, o que, qual, quem, quando, dependendo do estágio da conversa. Cuide para não ser ofensivo ou desagradável com o volume de perguntas. O objetivo é dar liberdade para que a outra pessoa elabore mais. Repita as informações. Ao final de todas as etapas, a técnica Talker sugere que façamos algo para garantir que compreendemos o que a pessoa falou. Então, repetir as informações é algo que traz ambos para a mesma realidade e garante que estão partindo do mesmo entendimento. Este trabalho contou com a valiosa colaboração dos professores Daniele Gomes, Reinor Pires e Humberto Luiz, a qual dão aula na ETEC Jacinto Ferreira de Sá, classe descentralizada Ibirarema, no curso técnico de administração. Agradecemos também a direção da ETEC Centro Paula Souza, de Ourinhos, e, claro, aos alunos que se inscreveram para este curso Educação à Distância. O nosso muito obrigada!